Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor Alvani. Espero que os irmãos tenham tido uma noite de descanso abençoada e que a família de cada irmão esteja guardada pela virtude do nosso Deus. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no texto de Gênesis, capítulo 42, do 21 ao 24, que eu vou ler para os irmãos. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Ruben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 11, que tem por título Os Planos de Deus nos Sonhos de José. Estamos fazendo um estudo muito empolgante do livro de Gênesis sobre o aspecto do plano de redenção do Senhor. Nós já vimos muitas coisas. O estudo começou falando da criação de todas as coisas e da criação do homem. Falamos sobre a queda, da alienação, da separação do homem de Deus, da expulsão do jardim do Éden. Nós temos falado da revelação progressiva de Deus, que a primeira maneira que Deus se revelou ao homem foi através da sua criação. Através da criação de Deus, o homem se encontra indesculpável sobre a existência de Deus, porque somente um Deus todo-poderoso e perfeito seria capaz de criar coisas tão complexas e tão perfeitas como toda a criação do Senhor. Falamos que o homem foi criado para ser corregente da criação juntamente com Deus. Falamos que Deus, durante a reconciliação do homem, no seu plano de redenção, para que o homem pudesse se reconectar com ele, ele escolhe homens para manter a sucessão, a linhagem piedosa, até que ele chama Abraão para a constituição do seu povo. O intuito do Senhor é que através deste povo viesse o Messias, que faria com que a sua salvação chegasse a toda a humanidade, dando assim o cumprimento da promessa feita ao seu servo Abraão, porque através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos da revelação progressiva do Senhor, E a mais perfeita revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo, Messias, que veio e habitou entre nós. Se você quer ver, conhecer o Deus invisível, você precisa olhar para Jesus Cristo, que nasceu no nascimento virginal, em carne, habitou entre os homens, pregou a palavra de Deus, operou o milagre, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, habitou entre as pessoas, pregando a palavra após a sua ressurreição e ascendeu aos céus, não experimentou a morte novamente. Ele está vivo e vive eternamente, está à destra do Pai, advogando pelas nossas causas. E os cravos nas mãos deles é a garantia da nossa vitória. Da mesma maneira que ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e aqueles que estiverem vivos serão os corpos transformados e serão elevados às alturas, onde encontrarão
com seu mestre. Aleluia, que promessa maravilhosa. E tudo isso passa pelos patriarcas, porque a revelação que se tem de Deus hoje foi dada a eles. Então nós sabemos que o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque assim ele se revelou aos patriarcas. Sabemos que ele é o Deus que provê, sabemos que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque assim ele se revelou. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando Deus chama Abraão, ele anda pela terra de Canaã, mas quem vai tomar posse daquela terra seriam os seus descendentes, né? Então, a promessa é passada a Isaac, que é passada a Jacó, e agora Jacó vai ter 12 filhos, que vão, a sua descendência, né? Eles são príncipes, eles vão ser os príncipes da nação do Senhor, porque de cada tribo, de cada filho de José, vai surgir, né, a formação, vai ser constituído o povo do Senhor. E é esse povo que vai passar a habitar na terra de Canaã. Então a história de José, que nós estamos estudando, iremos estudar no próximo domingo, ela é importante porque José vai ser responsável por manter a subsistência, né, do povo de Deus. José vai ser responsável por fazer com que o povo de Deus, a nação que Deus estava constituindo, não perecesse num período de grande fome. É interessante que a história de José vai constituir um elo na Bíblia Sagrada entre a saída do povo de Deus do local onde Deus queria que o povo ocupasse, da terra de Canaã, para o Egito, para que depois eles voltassem para essa terra para ocupar como nação. Nós já falamos em outros devocionais que uma nação ela é constituída por um povo, por um território e por uma lei, né? Então esse período patriarcal ele está nos mostrando como esse povo foi constituído, né? Posteriormente, na saída do Egito, Deus vai usar o seu servo Moisés, que vai dar a lei ao povo, uma constituição ao povo, né? Uma cultura ao povo. Basicamente, do Pentateuco, né? Mas basicamente o livro de Levítico, Números e Deuteronômios, eles vão mostrar como Deus deu a lei e como Deus deu a cultura àquele povo, a que ele constituiria como nação. E como esse povo também ocupou a terra, né? Então, povo, lei e território. Então, o povo precisava ocupar aquele território. Então, tudo isso nós vemos na Bíblia Sagrada. Uma vez constituído o povo, Deus vai fazer com que aquele povo se estabelecesse, virá o período da monarquia, que também era uma promessa que nós vimos, que é repetida a Jacó, né? Que daquela descendência surgiriam reis. Então Deus institui uma monarquia para preparar a vinda do Messias. Quando tudo isso estava pronto, o Messias veio para cumprir o seu ministério terreno. Louvado seja o nome do Senhor. Então a importância da história de José, né, é retirar o povo peregrino em Canaã para levar para o Egito, para que Deus pudesse tirar aquele povo do Egito através de Moisés com mãos fortes. Quando o povo chega novamente em Canaã, ele não chega da maneira que ele estava, né? A evidência de que havia um Deus que libertava aquele povo chegou antes do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre faz com que a fama dele chegue antes de nós. Ele vai preparando todas as coisas, irmãos. Quando o povo chega naquele território, já está tudo preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus está na frente, a vitória é garantida. Então, no devocional anterior, nós vimos um pouco desse período histórico. É preciso a gente entender a história para entender a lição. Então, nós vimos como José foi invejado pelos seus irmãos, né? Vimos que Jacó amava mais José,
porque ele era o primogênito de Raquel, a mulher a quem ele amava, né? Ele dá uma túnica de várias cores para José, e isso incendeia ainda mais essa oposição que os seus irmãos tinham por ele. Para complicar ainda mais, José tem sonhos e não tem a maturidade para lidar com aquelas visões, aqueles sonhos que Deus estava dando. E ele passa a revelar aos seus irmãos. O comentário da lição vai dizer que falta também orientação. Com tanto amor que Jacó tinha por seu filho, ele não soube orientá-lo, né? Os sonhos que José contava para os seus irmãos fez com que os ânimos ficassem ainda mais acirrados. A importância, irmão, de zelar pela educação, pela orientação dos filhos, né? A palavra de Deus diz que no muito conselho se ganha uma guerra. Então faltou aconselhamento também a José, não é verdade? E nós vimos também que José, ele era dotado de um caráter moral, né? Então, quando ele via a prática das imoralidades dos seus irmãos, ele corrigia, ele advertia, ele contava para os seus pais para que houvesse correção, e isso também fazia com que os ânimos ficassem mais inflamados, não é verdade? Um aspecto interessante que eu gostaria de abordar aqui no nosso devocional, eu já falei alguma coisa nos outros devocionais, mas queria evidenciar que o fato de Jacó ter várias mulheres fez também com que essa confusão acontecesse dentro do seu lar, né? A gente citou o exemplo também de Abraão. O fato de Abraão se deitar com Agar e ter Ismael trouxe problema para ele, né? E também agora com Jacó. Eu coloquei aí no nosso grupo a imagem, né, das mulheres e dos filhos de Jacó, ou com quem Jacó teve cada filho, né? Aí você vê essa grande relação, né, dá motivo também para que houvesse tanto conflito dentro daquele lar, né? E é interessante que dos patriarcas, o único que teve um casamento monogâmico foi Isaac, né? E nós não vemos essas confusões na família de Isaac, né? A confusão que a gente viu na lição passada foi de não saber orientar os dois filhos gêmeos que eles tiveram. O fato de Rebeca interferir daquela maneira que ela interferiu gerou esses conflitos. Mas não como houve entre Agar e Sara, e entre Raquel e Leia, né, Bila, os filhos de uma, né, e com os filhos de outra, né? Isso tudo é confusão, né? Então, nós devemos nos alegrar com a esposa que Deus nos deu, que é bênção para nossas vidas. Nossos filhos são abençoados, nosso casamento é abençoado, e assim o nome do Senhor é glorificado. No texto que nós lemos, para nós, né, concluirmos, é mais um avanço na história de José. Então, na prisão, José vai ter contato com os servos de Faraó. Era necessário que José fosse para a prisão, passasse por aquele processo, e ali ele encontrasse com dois servos de Faraó, né? Um copeiro e um padeiro, né? Então, ambos sonham, e José revela os sonhos de ambos, né? O sonho do copeiro foi para um retorno para a casa de Faraó, e o sonho do padeiro foi para a condenação. E da maneira que José interpreta o sonho, ele ocorre, né? E quando o Faraó vai ter um sonho, o copeiro vai poder falar para Faraó que ele conheceu na prisão um homem que sabia interpretar sonhos. Então, José ele interpreta o sonho de Faraó. E eu acho interessante que ele fala para Faraó, após revelar o sonho, né? Que Faraó via 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e depois vinham 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras consumiam as 7 vacas gordas. E também 7 espigas, né, bonitas e belas, e depois 7 queimadas pelo vento oriental, e uma destruía a outra. Então,
José fala: ora, levante um homem sábio para poder administrar, né, esses 7 anos de bonança. Né? É interessante, né, que José, ele deixa entender a necessidade de um homem sábio. Né? E qual seria um homem sábio senão aquele que interpretou o próprio sonho? E assim José é escolhido. Então perceba que quando a fome se alastra, a família de Jacó agora vai ter que se recorrer ao Egito para buscar comida. E é esse o contexto do texto que nós lemos, quando os filhos de Jacó chegam ao Egito, né? E Jacó tem um encontro com seus irmãos. E aqui é um momento de meditação para aqueles homens, né? De ver, entender que há um juízo de Deus sobre a vida deles por conta da maldade que eles haviam praticado. Mas não houve rancor no coração de José. Mas aqui é o início do reconhecimento da culpa pelo que eles fizeram. No texto que nós lemos, Rubem chama a atenção pelo fato de ele querer preservar a vida do menino. De fato, Rubens usou de misericórdia para com seu irmão, porque o intento era de matar José. Mas o que nós precisamos perceber aqui, queridos, é a mão de Deus preservando a vida de José. Quando, olhando com os olhos espirituais, né, quando aqueles homens intentavam a morte de José, José vinha se aproximando pelo caminho e eles tramando a morte dele. É como se Deus estava movendo todas as coisas, como se dissesse: eu vou permitir que José passe por esse processo, mas ninguém irá tirar a vida dele, porque ele é importante no meu projeto de salvação. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então, de todos os empecilhos e barreiras que foram levantadas, né, o propósito de Deus se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus possa continuar falando melhor aos nossos corações. Nós estamos construindo um alicerce, né, bíblico, né, dentro da história de José, para nós, a partir do devocional de amanhã, talvez, começar a extrair as lições que estão dentro da revista. Então, que essa palavra traga alegria ao seu dia, que essa palavra traga vida ao seu dia, né? Venha fortalecer a sua fé. Independente do que nós viemos a passar, Deus zela por nós e cuida da nossa vida, porque nós estamos dentro do plano do Senhor para a salvação. Que você tenha um dia de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.